Boa noite. Boa noite. Todo mundo ouvindo? Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, só Tô que ouvindo, só que eu, engraçado. A gente fica engraçado, a ouvindo gente uma fica repetição de ouvindo voz? repetição de voz. Um eco? Uhum. Uhum. Não, eu não tô ouvindo, não. Tira o fone. Eu tô E agora, ouvindo a melhorou? voz se A voz se repetindo. repetindo. Tá repetindo ainda? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo bem? Alguém falou aqui que tá Alguém falou aqui que repetindo. tá repetindo. Por quem? A voz das duas ou só de uma? Só a minha. Só a minha. Abaixar o Deixa eu tentar próprio Deixa eu abaixar. áudio. tentar abaixar. Tenta pôr o fone, Tenta Carol. pôr o Alguém fone, falou aí Carol. que é Alguém bom falou aí colocar o que é fone. bom Vamos ver se colocar o faz fone. Vamos ver diferença. se faz diferença. A Tá, Andrea tá peraí. falando A aqui que Andrea tá falando repete aqui que mesmo. repete mesmo. Tá melhorando, gente? Peraí. Eu vou tentar Então e tenta Eu vou sair falhar e tentar meu e entrar de número, novo, sair e pode gente. entrar de ser? novo, pode ser? Pode. Espera eu colocar o fone, Ju. Vamos ver se vai mudar. Peraí, gente. Tá quase. Ainda tá dando eco, pessoal? Deixa eu ver se eu escuto Deixa a eu ver se eu minha. escuto a minha. Uhum. Uhum. Ainda tá dando eco? Fala, Ju, alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Eu acho que é assim Eu mesmo. Vamos acho que é tentar assim fazer mesmo. Vamos assim. tentar fazer assim. Não tô entendendo, Isso, Não tô tá de gente. entendendo, boa? gente. Tudo que eu Tudo que falo, eu eu falo, eu escuto escuto o delay o dele depois delay na dele depois frente. na frente. Inteiro, a frase. Inteiro, a frase. Tá, então vamos continuar. Vocês vão dando feedback aí pra gente. Vou começar me apresentando, gente. Pra quem não Não. me conhece, né? Meu nome é Carol, Ana Carolina. Eu sou fisioterapeuta. Pode continuar? Pode. Pode. Eu sou fisioterapeuta, sou formada pela UFO. Atualmente eu faço mestrado em saúde ambiental e saúde do trabalhador lá na UFO também. E eu também atendo com atendimentos domiciliares aqui em Uberlândia. Pode se apresentar, Ju. Eu sou Juliana Eu sou Juliana Crispim. Primeiramente, Crispim. boa noite, né, Primeiramente, boa gente? noite, né, Pedir gente? desculpa aí Pedir por esses desculpa aí por problemas esses técnicos, que é a problemas nossa primeira técnicos, que é a nossa vez. primeira vez. Eu sou Juliana Eu sou Juliana Crispim. Eu sou Crispim. Eu sou enfermeira, enfermeira, formada pela Universidade formada pela Federal de Universidade Uberlândia, Federal de com formação Uberlândia, com formação complementada complementada pela Universidade de pela Valência, na Universidade de Espanha. Valência, na Eu sou Espanha. Eu sou especialista em gestão especialista em pública em gestão pública saúde. em saúde. Trabalhei 6 anos com Trabalhei atenção 6 anos com primária e atenção nesse momento eu primária e estou nesse momento eu no estou mestrado no em mestrado saúde em ambiental, saúde com ambiental, ênfase com em ênfase saúde em do saúde trabalhador do trabalhador. Certo. e em Ju, o saúde da pessoal tá população pedindo para negra. você Ah, para você tentar falar sem o microfone. tirar o fone? Tirar o fone? Sem o microfone.
Melhorou, gente? Melhorou, gente? Melhorou? Melhorou? Uai, acho que Carol, sim. quando Carol, você quando abaixou, o você seu melhorou abaixou, o pra seu mim. melhorou pra mim. Ó, coloquei o fone agora. Fala, Ju. Quando você abaixou o fone, melhorou pra mim. Entendi. Agora Uai, tá gente, ótimo. acho que Agora eu é tô isso. escutando só uma Então, vez a bora. voz. Então, bora. Bora. Gente, queria dar um recado inicial, que é o seguinte. Provavelmente a gente não vai conseguir acompanhar aqui embaixo comentários ou perguntas, mas vocês podem continuar deixando. E a nossa ideia é deixar um espacinho no final para a gente responder todas as perguntas de uma vez só. Né, Carol? Certo. Isso mesmo. Então, gente, hoje aqui nessa live a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão da saúde da população negra. É um tema muito grande, então a gente pegou alguns conceitos principais, alguns conceitos básicos para a gente conseguir compartilhar com vocês. Então, para a gente começar esse debate, a gente queria falar um pouco de alguns conceitos iniciais. A ciência já comprovou que não tem nenhum ponto de vista biológico diferente entre as raças. Então, Ju, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da onde que veio essa ideia de raça, o que que é raça, por que que até hoje a gente ainda usa esse conceito. Certo. A raça, gente, ela não é um conceito biológico. Ou seja, do ponto de vista do funcionamento do corpo humano, nós não temos diferenças suficientes quando a gente pensa no negro, no indígena, no branco, e que justifique a criação de um conceito de raça negra, do ponto de vista biológico. Porém, do ponto de vista social, a gente identifica que o negro ele ainda é colocado numa posição subalterna na nossa sociedade. Desculpa. Numa posição subalterna na sociedade, onde a gente identifica uma série de prejuízos em relação ao seu modo de viver e de morrer. E da onde que surgiu esse conceito de raça? Então, a gente tem que voltar lá na história. A gente tem que voltar lá no período da colonização, quando os europeus começaram a invadir os outros países, tanto das Américas quanto da África. Ele se deparou com uma cultura e com pessoas completamente diferentes do jeito que ele era, tanto esteticamente quanto em termos de cultura, de modo de vida. Então, eles questionaram se aqueles grupos humanos, eles também faziam parte da humanidade, ou se na verdade eles eram bestas feras, ou se eles eram na verdade animais, ou se eles eram seres inferiores. Essa era a teoria, de que era um ser inferior a isso. Então, essa igreja, amparada pelos métodos, pelas instituições de exercício de poder que ela tinha a igreja a seu favor, ela utilizou os próprios conceitos da própria igreja para justificar. Então, a gente tem no racismo, por exemplo, eles foram buscar lá em Gênesis um mito onde um dos filhos de Noé, ele tinha sido sua descendência condenada à servidão eterna, condenada à escravização. E quando eles se depararam com o negro, eles falaram, eles são o povo amaldiçoado, então os descendentes de Cã, que são desse filho de Noé. Enquanto isso, a gente teve a ciência também amparando. A ciência, gente, ela pegou um crânio humano, né? Um crânio de um branco, crânio de um negro e um crânio de um chimpanzé. E ela colocou que o crânio do negro era muito parecido com o crânio do chimpanzé. E que, portanto, o negro seria mais comparado com um animal do que com um ser humano. Depois, com o tempo, descobriu-se que essas pesquisas elas tinham sido manipuladas. Pegou o crânio e modificou para ele parecer com um chimpanzé. Pegou a mandíbula e colocou ela para frente para ficar proeminente, parecido com o animal. Por isso que quando a gente fala no racismo, ele tem uma dimensão muito grande de tornar o outro animal. Que é quando eu tiro dele essa condição de ser gente, de ser humano. Eu me toco muito com essa questão do racismo. Eu tive posso falar, né, Carol? Pode. Uma experiência com isso que foi assim, eu mudo muito de cabelo, né?
Então, nessa ocasião, eu tinha chegado na unidade de saúde, né, que eu trabalhava na época, e eu não falei que ia mudar o cabelo, não. Eu usava aplique e coloquei trança. Quando eu cheguei na segunda-feira, que eu fui conversar com o médico, ele virou pra mim e falou assim, não deixou nem eu terminar de falar, ele olhou pra mim assustado, falou assim, quando você colocar um cabelo de gente, você fala comigo. Com essas palavras. Isso eu estou falando de unidade básica de saúde do município de Uberlândia. Então, o racismo, por que isso é racista? Porque quando ele fala que aquele cabelo que está relacionado à minha identidade de raça não é de gente, ele está remetendo a um pensamento de 5 séculos atrás, onde eu tentava associar o ser humano negro a um animal. Então, essa é uma dimensão muito básica do racismo. E é importante a gente identificar que ele é um conceito que ele não é biológico, porque a gente não tem diferenças tão grandes entre os seres humanos, embora a gente tenha predisposições genéticas, né? Então você pode ter o negro com uma predisposição por motivo genético para anemia falciforme, você pode ter um branco que tem uma tendência maior para um melanoma, que é um câncer de pele. Só que isso não são diferenças a ponto de eu poder separar os seres humanos assim, de maneira hierárquica, onde eu coloco um como superior, um como inferior, tiro direito, violo, escravizo esse ser que eu considero inferior, e que é o que aconteceu com a escravização, e que é uma coisa, um pensamento que a gente encontra até hoje, por conta não só desse exemplo que eu coloquei. Tem uma pesquisadora que ela chama Lia Weiner. Essa pesquisadora, ela foi nos bairros ricos de São Paulo e fez uns questionários, ela perguntou para aquelas pessoas que moravam naquele local, ricas, portanto brancas, né, que é o que normalmente se vê no país, perguntaram para elas o que é ser branco. E descobriu, por meio dessa pesquisa, que é muito recente, foi publicada em 2014, que as pessoas associam a cor branca automaticamente a características de inteligência superior, a características morais e a características estéticas superiores. Então, quando eu falo do branco, eu estou falando automaticamente que ele é mais honesto, mais inventivo, mais criativo, mais inteligente. Por isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de progressão em carreira do negro. Ele não é visto como esse ser pensante, ele é visto para o trabalho manual, né, como o burro de carga que se explora. Por isso, quando a gente fala dessa dimensão estética, por exemplo, eu tive um exemplo, que uma pessoa falou para mim assim, seu nariz não é tão feio, que ele não é tão amassado. O que ela está querendo me dizer? Ela está querendo me dizer que existe uma escala hierárquica de beleza, onde o mais empinado está em cima, o meu seria um intermediário e o mais achatado, que é o que ela descreveu, estaria embaixo. Então é um exemplo muito clássico do próprio racismo, isso daí. E por que a gente até hoje fala de raça? Porque eu preciso resolver o problema dessa população que foi ocasionado desde o período da escravidão. Então hoje essa população ela está sendo maioria na população carcerária, sendo maioria na população que está em condição de rua, sendo maioria na população que adoece por problemas evitáveis no serviço de saúde, sendo maioria dos que sofrem violência policial. Então, peraí, então não existe raça, mas eu tenho um grupo que sofre, que está colocado numa posição mais vulnerável em relação ao outro, e isso acontece em decorrência da cor da pele dele. Então, existe raça. Ela não é do ponto de vista biológico, ela é do ponto de vista social. E ele não só existe, como ele determina o seu viver e o seu morrer, com possibilidades maior ou menor para isso acontecer. Então, por isso que ainda em políticas públicas a gente utiliza o conceito de raça, que é uma maneira de eu conseguir agrupar essa população que está vulnerável e definir políticas públicas para resolver o problema daquela população. Entendi. E o racismo em si, Ju? Eu sei que é muito difícil colocar o racismo num conceito, né? Sim. Mas como é que a gente pode tentar, né, explicar por si? É basicamente quando eu coloco essa teoria que foi colocada da hierarquia, da superioridade, que determina essa exploração de um grupo, que determina a dominação de um grupo sobre o outro, onde um grupo é visto ideologicamente como superior e o outro como inferior. E do outro eu exploro,
do outro eu retiro o direito, do outro eu violo, né, direitos humanos básicos. Basicamente, o racismo é isso que ele faz, em várias dimensões. Então, muitas vezes, quando a gente fala de racismo, que eu vejo as pessoas falando, né, eu não aguento mais falar de racismo, porque e eu acho que as pessoas não têm direito. O único que tem direito de falar que não aguenta mais é o que está sofrendo racismo. Com Então, certeza. assim, se não aguenta, nós vamos falar muito mais, que nós vamos falar até resolver o problema. Então, assim, o racismo ele é classificado em 3 dimensões, só para a gente tentar entender. O racismo individual, que é quando você tem a prática do indivíduo, que pode ser, por exemplo, esse exemplo que eu citei, ele foi muito evidenciado. Vou tentar trazer mais exemplos da saúde, quando a gente teve, por exemplo, gente, a presença dos cubanos aqui. E ficou muito claro o quanto a nossa sociedade é racista, porque normalmente não se vê essa quantidade de negros na posição de status que tem a medicina. E na unidade que eu trabalhava, por exemplo, a gente teve um dia uma pessoa que falou assim: eu não quero ser atendida por essa médica preta. Isso é um exemplo claro de racismo, a prática individual do racismo. Só que a gente não pode se perder só nessa questão do indivíduo praticando. Porque isso, como negro, não me ajuda a entender a dimensão do problema. E, ao mesmo tempo, o branco, ele fica naquela defensiva de achar que sempre que eu estou falando de racismo, eu estou falando de uma prática individual. Então, ele entende, ele se coloca numa posição como de sendo acusado. E aí ele acaba não participando e não auxiliando nessa discussão. A gente tem uma dimensão que é institucional também do racismo. O racismo institucional é quando eu tenho nessa instituição a reprodução explícita ou implícita de práticas. Pode ser por normas que já estão estabelecidas, pode ser por meio de práticas cotidianas do racismo. Então, nós temos, por exemplo, empresas que eu já tive relato de psicólogo e de RH que me falou que recebeu orientação expressa de não contratação de negro. Isso é um racismo institucional. Mas, normalmente, ele acontece de forma mais implícita. Eu posso ter uma empresa que coloca, por exemplo, no cartaz, solicitando vagas para pessoas de boa aparência. A gente sabe a dimensão estética do racismo. Então, quando ela coloca isso, de quem que ela está falando? Quem é essa pessoa que ela está procurando? Entende? Então, ele tem essas nuances mais implícitas que a gente precisa entender. Num contexto de serviço de saúde, por exemplo, eu peguei artigos que eram assim: a gente tem essa questão de colocar o negro no estereótipo não da vítima, mas do algoz, do que pratica o mal, do que pratica a ação. E ele, muitas vezes, nem quando criança é visto como uma vítima da situação, né? É como se ele tivesse que dar conta. Então, nessa pesquisa, era de pronto-socorro, né? Então, são 2 exemplos claros. Seria, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa branca que foi vítima, por exemplo, de uma facada, e a pessoa fala: coitado, o que aconteceu com ele? Automaticamente, por ela ser branca, colocou ela na perspectiva de vítima. E quando é negro, fala assim: isso aí, o que ele aprontou? Não, alguma coisa ele tem que ter feito, né? Ele estava mexendo com coisa errada. Então, existe essa dimensão diferente de quando eu tenho um sujeito negro e quando eu tenho um sujeito branco. Isso é muito claro, aqui na saúde a gente tem mesmo. É uma dificuldade de progressão dos profissionais de saúde negros. Isso acontece não é só na saúde, acontece em todas as empresas, de todos os tipos. E a gente tem uma dimensão que é, portanto, estrutural do racismo, que é uma dimensão tão profunda. O racismo está tão profundamente penetrado no tecido brasileiro, Abdias de Nascimento fala isso, tão naturalizado que a gente não consegue conceber que ele não faz parte da sociedade. Ele é tão naturalizado que a gente entende que aquilo é o modo de funcionamento normal da sociedade. E aí a sociedade nega o racismo. Então a gente vê ele, por exemplo, na língua. Eu fiz uma pesquisa aqui, busquei sinônimo de negro. Aí tava lá, indivíduo da cor negra, né? Aí eu fui olhar, sinônimo, tava lá: horrível, horroroso, monstruoso, diabólico, maquiavélico, amaldiçoado, malvado. Aquele que pode ferir, machucar alguém. Isso nós estamos falando do século XXI.
E isso ainda é descrito. Então, quando eu tenho isso na língua, eu tenho a mídia reforçando estereótipo negativo de criminalidade ou estereótipos relacionados à hipersexualização do negro, e eu tenho no sistema carcerário prendendo mais esse negro, violentando mais o negro, nas estatísticas de morte, a gente tem um negro morto a cada 23 minutos. E isso são estatísticas que demonstram que o negro está colocado numa posição muito vulnerável. É como se ele fosse inimigo do Estado brasileiro. Então, quando a gente entende essas dimensões e vê que o racismo ele está em todas as esferas, independente do setor que eu ocupo. Eu poderia ser enfermeira, mas eu poderia ser professora. Eu poderia estar naquela população universitária da USP antes das cotas, que era só de 3%. Entende? Então, quando a gente entende ele em todas essas esferas, é o que a gente chama de estrutural. Deixa eu abrir aqui. Agora que a gente falou dos 3 tipos de racismo, Carol, eu vou colocar você para falar sobre o SUS, né? Porque a gente vai precisar de falar de política pública, política de saúde da população negra, né? E, a princípio, você introduzir para a gente onde que a população negra se insere nesse contexto todo. Então, gente, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho de SUS, principalmente porque a gente está vivendo uma crise sanitária, né? Então, a gente está se ouvindo falar muito, né? Essa semana, uma reportagem viralizou, porque um cara nos Estados Unidos recebeu alta por Covid e veio a conta dele lá bem alta, né? Então, começa-se, né, a falar mais sobre SUS e tudo mais. E o SUS, ele é um sistema, né, SUS, Sistema Único de Saúde. E esse único não é à toa, é porque realmente essa forma de operar é só aqui no Brasil. E ele é um direito, né, de todos, né, direito de todos e dever do Estado, que a gente fala. Então, eu acredito até que, assim, esses conceitos básicos de SUS tinham que ter sido ensinado até na escola. Porque, assim, é algo muito básico que a gente precisa saber e que a gente precisa se empoderar desses conceitos para a gente poder exigir, né, uma saúde melhor, para a gente poder aproveitar dos nossos serviços de saúde aqui no Brasil. Então, como eu disse, né, SUS significa Sistema Único de Saúde. Da onde que surgiu o SUS? Né? Por que ele veio? Eu gosto muito de contar essa história, porque às vezes a gente gosta de alguns privilégios, alguns direitos que foram conquistados com muita luta social, e às vezes a gente nem sabe. Então, o SUS ele tem aproximadamente aí cerca de uns 30 anos. É novo, se a gente parar para pensar, né? É um sistema de saúde novo. Então, talvez muitas pessoas que estão aqui até acompanhando a live vai saber que antigamente, antes do SUS, não era todo mundo que tinha direito à saúde pública. Então, né, era o que a gente chamava de NAMPS, que era a partir da Previdência Social. Então, na verdade, quem tinha carteira assinada, que contribuía com a Previdência, é quem tinha direito, na verdade, na época nem chamava SUS, né? Tinha direito aos serviços de saúde. E aí, quem não tinha carteira assinada e tudo mais, moradores de rua, qualquer outra pessoa que não tivesse ali enquadrada naquele padrão, naquele sistema, tinha que ficar à espera dessas instituições filantrópicas. Mas então a saúde ela não era direito de todos, não era igual hoje, pode chegar qualquer um lá no AI que ele precisa ser recebido, né? Precisam atendê-lo. Então antigamente não era assim. E aí eu acho muito legal a gente falar também como é que foi exatamente esse surgimento. Periodicamente tem conferências de saúde que acontecem aqui no Brasil. Quando chegou na 8ª conferência, que era mais ou menos em 86, essa conferência foi aberta, porque antigamente quem ficava era só os senadores, os deputados discutindo sobre quais que seriam as diretrizes, financiamento, como é que funcionaria a questão da saúde. Quando chegou aqui em 86, o que se conta, né, o que tem na literatura, é que muitos movimentos sociais se juntaram, inclusive o movimento negro já estava presente, o movimento de mulheres negras, o movimento estudantil, e exigiram, todos os movimentos, e aí exigiram, falavam assim, gente, como assim? A gente não pode deixar mais a saúde dessa forma, né? A gente precisa criar um sistema que atenda todo mundo, e quem tem que fazer isso é o Estado. Então, nessa 8ª Conferência da Saúde, começou a se formular e começou a surgir, né, o SUS. Então, é importante a gente saber disso, que o SUS também veio de muita luta, veio de uma luta de movimento social. Então, eu acho que é nosso dever também, né? Uma das diretrizes do SUS é a participação social.
Então, a gente entender essa história, entender esse contexto, nos empoderar disso, é uma luta, é nossa. Sabe, em vez da gente ficar falando mal, que eu sou não sei o que bababá, a gente tem que se organizar para participar, exatamente, para a gente ter um SUS mais efetivo. Enfim, gente, a história do SUS é muito grande, eu só dei uma pincelada para você ficar curioso e depois ir estudar mais. Tem até um documentário, ele é bem antiguinho, coloca a história do SUS no YouTube, mas assim, dá para entender mais ou menos como é que funcionou. Então, gente, sabendo disso, o SUS ele tem 3 princípios principais doutrinários que a gente chama. E eu queria falar deles rapidamente aqui, para a gente entender onde é que a saúde da população negra vai se inserir mais ou menos aí. Esses 3 princípios principais, o primeiro a gente chama de universalidade, que é esse princípio mesmo de universal, de que todo mundo, sem distinção nenhuma, tem direito ao atendimento. Então, como eu falei, não é só quem tem carteira assinada. Se um morador de rua, se qualquer pessoa chegar num pronto atendimento, ela precisa ser atendida. Independente se ela tiver com documento e tudo mais, ela precisa ser atendida. Isso é um direito dela e dever do Estado. O outro princípio a gente chama de integralidade, que é, de uma forma geral, atender o paciente integralmente. Então, se ele chegar lá com uma queixa, não é necessariamente só aquela queixa que vai ser tratada, ele tem que ser tratado de forma integral, ver como é que estão os outros quesitos, se está tudo dando certo, se está tudo bem. Então, é trabalhar, atender esse paciente na integralidade dele. Não só no físico, mas também no mental, no aspecto social. Ele precisa ser atendido de uma forma integral. A gente não olha, na fisioterapia a gente fala muito isso, né? A gente não trata um joelho de um paciente. É um paciente que tem um joelho. Então, é a questão da integralidade. E aí, no terceiro pilar, que não é o mais importante porque todos são, mas é o que a gente mais escuta falar e que eu queria muito que vocês gravassem, porque à medida que a gente vai estudando sobre saúde, a gente escuta muito. Equidade. E aí você vai pesquisar, gente, o que é equidade? Então, o que significa esse princípio? Ele é um princípio que está mais relacionado à justiça. Então, é tratar as pessoas com a necessidade, de acordo com as suas necessidades. Eu vou dar um exemplo assim bem bobo, mas eu acho que muita gente vai se identificar, principalmente quem usa a UAI aqui em Uberlândia. Você chega lá e você passa pela triagem. Então, você chega lá com uma dorzinha de garganta, a pessoa vai lá, olha, te dá uma etiqueta verde e você volta lá para a sala de atendimento, certo? Mas se você tá amarelo, eles te dão se você tá com febre, perdão, eles te dão um amarelo e você vai direto ser atendido pelo médico. Ou se você chega já na ambulância de um acidente e tudo mais, você recebe o vermelho e já vai ser atendido. Então, eu pergunto, aí até que assim, dá até muita treta, né? A pessoa fala, eu tô aqui há muito tempo e tudo mais. Mas, gente, diante da demanda, o médico vai atender a pessoa que está com infecção de garganta ou que chegou sem perna na ambulância? Então, tem essa questão de tratar a pessoa de acordo com o cuidado que ela precisa, né? Então, a gente vai falar muito sobre esse termo, né, de equidade, que ele tem a ver com justiça, de tratar com desiguais os que são desiguais. Então, pegar Exatamente. A demanda de cada um e ver qual que é a demanda dele, do que ele precisa, qual que é a urgência, para haver organização também no sistema. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão dessa equidade. E aí, outro conceito também bem básico que eu gostaria de falar é a questão de saúde. Por que é saúde? A gente fica muito assim, não está doente. Por muito tempo, esse foi a questão de a pessoa perguntar, né? O que é saúde? Saúde é não estar doente, é estar saudável. Eu sei que é uma coisa muito boba, né? Mas as pessoas falavam, gente, tá saudável é não estar doente. E aí, depois de muito debate, hoje o que a Organização Mundial da Saúde fala, gente, não é só não estar doente. Tá saudável, ser saudável, ter saúde, tem a ver com um complexo de questões sociais, de questões físicas. Ele fala que um completo bem-estar, completo é muito difícil, né? A gente está completamente com bem-estar. Mas ele fala que é o completo bem-estar físico, mental e social. Verdade. Então, eles falam que é o bem-estar físico, mental e social. E aí que tá, gente. É um complexo isso, né? São muitas variáveis para ser saudável. Então, não é só uma doença. O lugar onde você mora,
as suas condições financeiras, as suas condições sanitárias, as suas condições econômicas, o lugar onde você mora, se você tem esgoto ou não, se a sua alimentação é boa ou não, se você tem um bom trabalho para poder se alimentar bem. Isso tudo interfere na saúde de uma pessoa. Então não tem como a gente falar que isso é doente, isso é ser doente, isso é ser saudável. Então por que eu estou falando isso, na verdade? Porque então a gente entende que tem vários fatores que determinam uma saúde ou que condicionam a saúde. Então, aí vem outro termo que a gente escuta muito falar, que são sobre os determinantes de saúde. Então, o que são esses determinantes de saúde? São tudo isso que eu citei. São fatores externos, mas que determinam a sua saúde. E por muito tempo mesmo, essa questão do social era um determinante de saúde que era válido. As pessoas falavam, não, realmente, a situação social da pessoa vai identificar ali se ela está saudável ou não, se ela é pobre, se ela é rica, onde ela mora, se ela mora na favela, se ela mora no bairro rico. Mas sempre ficou nisso, que era social, esse determinante era social, ele era baseado em classe. E hoje o que a gente vem falando, inclusive a Ju já pincelou, é que o racismo ele também é um determinante social de saúde. Ou seja, somente a situação da pessoa ser negra, muitas vezes ela já está enquadrada em algum fator de risco de muitas doenças. Então, a gente ainda vai escutar falar muito isso, o racismo como um determinante social de saúde. E a gente realmente tem que falar isso, porque por muito tempo ficou descrito como se fosse só um fator de classe, né? Mas essa semana até teve uma live do Silvio, de um professor assim, bem famoso, e ele falou, gente, não tem como dissociar classe e raça, né? Não tem como a gente falar de racismo sem falar de capitalismo. Então, é importante a gente pensar que o racismo também é um determinante social de saúde. E aí, só para a gente fechar essa pincelada de SUS, é importante falar também que, atualmente, 80% dos usuários do SUS são negros. Então, isso é uma baita informação, um baita dado. Você fala, gente, a maioria das pessoas que são dependentes do Sistema Único de Saúde são negros. E o que a gente tem se feito a respeito disso? Quais estudos que a gente tem feito a respeito disso? Que políticas públicas, o que a gente tem feito para a maioria das pessoas que usam o SUS? Se a gente sabe dessa informação, que é a maioria, o que a gente tem feito por essa população? Certo? Então, agora que a gente entendeu essa questão, esses princípios básicos de SUS e de equidade, a gente tem que pensar se ele é de fato aplicado dentro da população negra. E aí, Ju, eu queria que você falasse agora quais que são os fatores que evidenciam essa relação de equidade de população negra, do que ela difere da população não negra? Carol, a primeira vez que a gente colocou de forma tão contundente, né, o racismo como um determinante de saúde, como um fator que é realmente adoecedor e que faz diferença em relação à vida e morte, foi por meio da Política Nacional de Saúde, né, da população negra, onde que a gente começou a mencionar isso. As pessoas já tratam, os pesquisadores, o racismo numa dimensão muito biológica, em termos de repercussão que ele causa no corpo da gente. Como quando a gente tem, por exemplo, assim, um corte, um ferimento. As nossas células, elas se movimentam para tratar aquela agressão, né? Um processo inflamatório até que aquilo ali para de sangrar, cicatriza, resolve tudo. O que se descobriu é que com o racismo a gente tem um processo muito semelhante, onde as nossas células, elas também se prontificam como se elas estivessem tentando te defender de alguma agressão, porque é uma agressão. Então se descobriu que esse estado de alerta, que essas células nossas ficam no nosso corpo, nesse estado de estresse crônico, elas predispõem o negro a infarto agudo do miocárdio, predispõe o negro, por exemplo, a cânceres. Então, isso é uma pesquisa ainda menor, né, que foi divulgada, esse é um estudo lá dos Estados Unidos, mas que já dá uma medida do quanto isso é adoecedor e que a gente precisa, para resolver esse assunto, parar de negar que o racismo existe. Então, a gente quer um problema muito grave aqui da sociedade brasileira. A gente se faz uma pesquisa, 90% das pessoas dizem conhecer alguém racista, mas 90% das pessoas dizem que não são racistas.
Então a conta não fecha, né? Então eu acredito que o seu colega mencionou você como racista na pesquisa dele. Eu entendo assim, né? Porque não bate. Então a gente precisa primeiro entender que isso existe. Isso traz um monte de repercussão na saúde. Então, por exemplo, primeiro a dimensão genética, né? Então a gente já falei aqui a questão da anemia falciforme, mas a gente tem, por exemplo, na hipertensão arterial, uma dimensão também genética, explicada pela genética, para a predisposição da população negra, que teria níveis de pressão mais altos e a hipertensão mais difícil de controlar nessa população. O Ministério da Saúde, ele coloca isso só com uma dimensão biológica, do campo genético. Porém, a gente observa que se a gente for ver num ponto de vista social, existe uma série de condições que podem fazer essa hipertensão ficar muito mais complicada numa população negra. O negro, ele é no Brasil sinônimo de pobreza. Então, se a gente for pensar uma população, existem pesquisas que mostram uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, por questões geográficas, por questões que envolvem renda, né, às vezes até de ir até o local. Tem uma dificuldade disso. O fato de ser dependente do SUS, 80% da população como do SUS dependente. O fato de ter uma dificuldade de acesso aos medicamentos de que necessitaria para tratar daquilo. O fato da gente ter que lidar, muitas vezes, com nível socioeconômico, com nível de escolaridade mais baixos. A gente tem, maioria também entre os analfabetos. Então, imagina, você vai numa consulta e sai de lá com a prescrição em japonês. O que você vai fazer com aquela prescrição? Você não vai seguir. Você não está entendendo nem o que ele quer dizer. Então, faz muito parte do autocuidado para uma pessoa se sentir participante, para atuar para resolver os problemas de saúde dela, a compreensão que ela tem daquilo ali. Muitas vezes as pessoas não compreendem. E muitas vezes vivem num local com violência, com um local onde não tem a possibilidade de desenvolver um monte de estratégias de prevenção. O bairro, por exemplo, que eu trabalhava, ele não tinha uma praça. Eu vou falar num bairro que não tem uma praça. Então, como é que eu posso pensar, por exemplo, em, sei lá, prática de atividade física? Porque eu não estou nem falando de academia, porque a pessoa também não vai ter renda. Então, a gente precisa pensar sempre nessa dimensão social. Eu já atendi pacientes, por exemplo, que eu precisava encaminhar em decorrência de pressão alta, e a pessoa falar assim, então eu vou dia 5. Que é dia 5? O dia que ela recebe, porque ela não pode ir hoje. Então, assim, a gente não pode esquecer isso, que também é aplicado quando a gente pensa em diabetes. Geneticamente, é mais importante essas estatísticas, principalmente quando se pensa em mulher negra, que ela tem uma porcentagem de 50% de chance a mais do que a mulher branca de chance de diabetes mellitus em mulheres negras. E que a gente tem que pensar em toda essa dimensão quando a gente pensa em controlar, principalmente quando a gente está pensando nas principais causas de mortalidade, né, da população. Por que eu falo que isso é racismo? Porque as pessoas podem falar assim, mas isso não é racismo, isso é pobreza. Isso é a mesma coisa de eu falar assim, gente, eu tô suando muito. E a pessoa virar para mim e eu pegar e falar assim, é por causa do sol, né? E a pessoa, não, é por causa do calor. Então, assim, quem gerou o calor? O sol. Quem gerou a pobreza? O racismo. Quem definiu a cor da pobreza? O racismo. Então, esses problemas, eles são todos explicados por meio do racismo mesmo, institucional. Então, essas pesquisas, elas mostram, além dessa dificuldade de acesso, quando a gente pensa em gestante, por exemplo, gente, que é uma coisa horrorosa. A gente tem menos consultas de pré-natal, que deveria ser no mínimo 6, a gente tem uma média menor na população negra, a gente não consegue fazer aquela captação precoce, que é atender, descobrir e começar a atender essa mulher antes de 12 semanas de gestação. Então, na população negra, normalmente, isso acontece mais tardiamente. Eu tenho dificuldades, por exemplo, que envolve o momento do parto. É uma população que ela peregrina mais quando precisa resolver um problema, inclusive no momento do parto. Peregrinar é quando você vai num lugar e fala assim, não é que não, você tinha que ter ido em tal lugar. Aí você vai em tal lugar, não é que não, você tinha que ter ido em tal. A população negra, ela peregrina mais. Tem estudos mostrando que a população negra, gente, isso é estudos de gestante que estavam esperando quase para ganhar neném.
ela espera mais. Por quê? Isso não pode ser explicado pela essa dimensão de pobreza. Então, estavam as duas pessoas na sala de espera. Quando você vai olhar pelas estatísticas, isso foi feito um trabalho por meio de ouvidoria e entrevistas com essas gestantes. Descobriu que a população negra, as mulheres negras, elas esperam mais para ser atendidas. Então, um trabalho nos Estados Unidos que ele coloca, gente, que num caso lá, né, de infarto, onde a pessoa teria que fazer um cateterismo. E ela colocou pessoas do mesmo nível socioeconômico, só que tinha um branco e tinha um negro. E demonstrou que a população, o grupo dos negros, esperou mais para o cateterismo. Isso é uma dimensão muito básica de racismo acontecendo dentro de instituições de saúde. No caso da gestante, a gente tem também, gente, problema de menos orientações. Então, eu explico menos a chance de se explicar para ela a importância de pré-natal, explicar para ela sobre aleitamento materno, explicar para ela principalmente sobre risco, explicar para ela que a pressão, hora que ela der 14/9, que ela tem que ir imediatamente para o Ai Martins. Explicar para ela que isso aí pode levar ao óbito, a sofrimento fetal. Isso aí é menos explicado quando a gente pensa em população negra, e isso interfere em mortalidade. Quando a gente pensa em mulher negra, ela tem a mortalidade materna, que é aquela mortalidade em decorrência do parto ou pós-parto, ela é 60% na negra e 34% da branca. Então a gente tem essas diferenças muito grandes. Eu tô com tempo ainda, Carol, não? Não. Então, a Camila tá até sugerindo aqui pra gente que a gente responda as perguntas e que a gente faça uma live 2, porque ainda tem muita coisa pra gente falar, né? Então, não sei se a gente faz isso ou se a gente termina aqui tentando comentar um pouco sobre a política. Peraí, deixa eu ver o que ela tá falando aqui com a gente. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Tinha algumas coisas para falar sobre saúde mental. Tem muitas coisas para falar ainda, né? Então, você acha que a gente responde essas perguntas primeiro? Você que sabe. Eu acho que... E se a gente fizesse A2 dessas perguntas e respostas, não dá certo também, não? Dá, Camila? Acho que ela tá ouvindo a gente. Ah, tá. Então, ela tá falando de uma live 2. Eu acho que a gente precisa pincelar pelo menos um pouco da política. Então, pra gente entender que, assim, não é só problemas. Alguma coisa chegou. Por mais que não seja, né, a solução, não é a política que vai acabar com o racismo no SUS, mas existe uma política. Então, eu vou tentar pincelar ela aqui e tentar responder algumas perguntas. Caso não, a gente parte para uma live 2 outro dia. O que é essa política, gente? É a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Existe essa política. Da onde que vem a política? Se a gente pensar no que eu falei um pouquinho anteriormente sobre equidade, as políticas públicas vêm justamente para isso, para trazer equidade. Então, as políticas públicas, elas trazem demandas de grupos populacionais diferentes. Então, não é só a população negra, por exemplo, que tem uma política, né? Tem política da saúde LGBT, tem política para idosos, tem política para moradores de rua, tem muitas políticas para grupos populacionais. Isso é ótimo, porque isso é reconhecer demandas e vulnerabilidades específicas de cada população. Essa política que a gente vai falar hoje, especificamente, ela é de 2009. Então, se a gente pensar, até falar assim, gente, só em 2009 para vir uma política, né, da população negra, sendo que nós somos a maioria hoje no Brasil e a maioria no SUS, é até assim um pouco absurdo pensar que ela é muito recente, mas ela existe. E assim, o que eu acho importante na política falar é que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que vem escrita, inclusive ela está disponível na internet, para quem quiser olhar, é o reconhecimento do racismo e o reconhecimento das desigualdades. Porque num país onde a gente viveu sobre essa questão do mito da democracia racial, de que nós somos uma mistura legal de raças, não existe racismo porque todo mundo aqui aquele papinho que a gente já conhece. Cordialmente. Exatamente, que é até confortável, né, escutar para algumas pessoas, né, não para nós. Eu acho que é importante ter vindo um documento, né, uma política pública que falou, não é bem assim não, existe, e também, gente, eu tô falando isso, mas
quem trouxe a política foi o movimento negro, né? Então, não que os não negros falaram, nossa, eles precisam de uma política, não foi bem assim. Mas foi um reconhecimento das desigualdades. Lá na política está escrito, olha, o racismo existe, ele é sim um determinante social da saúde, como eu expliquei anteriormente, e a gente tem que fazer essa política para ver se a gente consegue diminuir as desigualdades raciais que tem em saúde. Então é um documento, né, não é muito grande, dá para ler, tem uma leitura fácil, e ele tem alguns diretrizes e alguns objetivos, e eu vou citar aqui só os principais mesmo para a gente pincelar. E então uma das principais é as ações de cuidado, atenção, promoção e prevenção de saúde. São conceitos, gente, que também precisaria de uma aula para explicar, porque são assim conceitos que casam com também conceitos do SUS. Mas assim, falando de uma forma bem breve, é um cuidado mesmo específico e uma atenção ao cuidado, sabe? É uma pessoa que é bem atendida e que realmente se importa com o que está acontecendo, com a integralidade, sabe, da onde ele mora, por que ele está com aquela determinada patologia. Então, é ter um cuidado específico para essa população negra nos atendimentos. E aí, uma das diretrizes também é produção de conhecimento. E é algo assim que eu acho que eu e a Ju, depois a gente pode falar um pouco mais disso, né? A gente faz um mestrado no mesmo instituto e nós duas trabalhamos com pesquisas raciais, né, em cima de temas raciais. Mas se você parar para pesquisar, parar para ver, ainda são muitas poucas pesquisas que são feitas acerca da população negra. E por que isso também? Porque uma que não tem material para pesquisa e outra que também é outro fator aqui é a questão do quesito raça-cor em pesquisas. E então o que acontece? Muita gente faz pesquisas, né, aleatórias sobre doenças e tudo mais e tem lá um resultado, X pessoas têm determinada doença, mas não tem um recorte racial. A gente não sabe daquelas X pessoas quem que são negras, quem que não são, o gênero muitas vezes, são feminino ou masculino. E essas pesquisas nos ajudam a rastrear, né, doenças, nos ajudam a rastrear aquela situação real do que está acontecendo e tratar estratégias efetivas. Então, um exemplo que acontece muito é o exemplo da mortalidade materna. Aqui no Brasil, é uma causa assim, que mata muitas mulheres, né? E era, inclusive, um dos objetivos do milênio, que era baixar a taxa de mortalidade materna. E aí foi feita uma pesquisa e viu que, de fato, abaixou. Então, já estava se comemorando e tal, que a gente estava conseguindo atender a essa meta. Aí o movimento negro veio e falou, gente, cadê o recorte raça-cor? Vamos ver quem são essas pessoas. E aí, quando chegou a pesquisa, viu que, na verdade, as mulheres negras morreram mais e as mulheres não negras morreram menos. Então, isso é importante, gente. É muito importante a gente ter o quesito raça-cor, a gente preencher, né, quando for preencher dados, fazer lá as autodeclarações e tudo mais, porque isso ajuda muito nas pesquisas, ajuda muito a rastrear informações, ajudam muito a ter boas estratégias. Então, essa questão do quesito cada cor e de produção de conhecimento são pontos que também estão lá na política. E outro ponto também importante que eu não posso deixar de falar, é o último, é sobre a formação dos trabalhadores de saúde. Porque o que acontece, gente? Esses profissionais que estão trabalhando na rede hoje, antes de ser profissionais, são pessoas. Então, eles já têm toda a questão que eles carregam consigo, o que eles já pensam sobre racismo, o que eles já pensam sobre pessoas negras. Aí ele vai para a graduação, na graduação pouco se fala sobre isso, pouco se tem disciplinas que ensinam sobre isso, que falam das demandas da população negra, que falam sobre racismo. Eu sei que a maioria passa pela graduação sem nem ouvir a palavra racismo de um docente. Então, acontece muito isso. Então, aí ele vai para a rede, ele chega na rede, ele chega nos hospitais, né, nas unidades de saúde, e ele começa a trabalhar ali com pessoas que também carregam seus estereótipos e tudo mais. Então, gente, uma educação permanente, uma educação continuada, que a gente fala, é essencial para esses profissionais de saúde, sabe? Se atualizarem, promover debates sobre isso. Depois a Ju pode até falar mais sobre isso numa outra live, né? Ela que está mais inserida dentro da rede, ela deu vários exemplos aí, né, dos preconceitos que ela sofreu e dos que ela vê acontecendo todos os dias. Então, esses são alguns pontos básicos da política, que eu acho importante, né, da gente estudar, mas, assim, tem muitos outros. Como é que a gente está de tempo, Ju? Que é importante isso.
Ah, tá. Tem que falar. Ela tá pedindo aqui pra gente responder as perguntas. Ah, então vamos ver aqui. responder. Puxa da Andréia aí, que eu acho que foi a primeira. Eu vou lendo as outras. Ah, não, aqui, a Camila colocou em Ah, ordem. tá, Rubia. Da Existem Rúbia. fatores... Rubia, existem fatores referentes ao processo escravagistas que afetaram nossa predisposição a algum tipo de doença? Então, Ju, eu já vi um estudo, só que foi um único estudo e não assim, é nada muito científico, que existe uma doença, não é bem uma doença, é uma patologia, que é a deficiência de 6-fosfato, que é uma célula do organismo que está relacionada à glicose, à produção de glicose, que é mais baixa, né? Essa produção é deficitária nas pessoas negras, inclusive tem isso também na política. E aí, no estudo que eu vi, falaram que tinham a ver com o processo, sim, de escravização, inclusive dos escravos, das pessoas, né, escravizadas, ficarem muito tempo nos navios negreiros sem se alimentar. Então, acabaram desenvolvendo essa predisposição à falta, né, dessa... Eu não sei nem falar se é uma proteína, o que é, mas essa questão da diminuição da produção dessa eu acho que é proteína, do 6-fosfato. Então, eu já vi um estudo sobre isso. Mas a maioria, Rubia, das doenças, na verdade, ela tá mais relacionada, igual a Ju falou, a uma questão de um tratamento dificultado, pela questão mesmo do racismo. Ao Então, lugar, muitas vezes os né, negros... nosso na sociedade. Exatamente. Então, acho que a maioria das doenças, elas estão muito mais relacionadas a esse ambiente externo, ao racismo, aos lugares que a gente ocupa na sociedade, do que realmente algo genético, assim. A menos Mas que a tem gente essa pense, questão. a menos que a gente Pode pense em falar. saúde mental, né? Quando a gente pensa do banzo, quando a gente pensa da possibilidade de transferência genética de um mal que te foi, na verdade, adquirido. Então, existem estudos mostrando alterações do ponto de vista psicológico em decorrência de filhos de combatentes de guerra. Então, daria-se, quando a gente pensa sobre isso, para transferir para esse contexto da escravização. Quando você tem desordens ali, do ponto de vista mental, e já existem estudos mostrando que você que você consegue transmitir também aquele sofrimento que você passou, que eles vão passando na sua linha sucessória. É muito louco isso, mas já existem estudos nesse sentido. Eu tô com medo da live acabar e a gente tá aqui, ou a gente responde mais uma, Ju. Vamos tentar. Pessoal, de qualquer forma, pelo que a Camila tá falando, a gente pode fazer uma live 2, então, se vocês gostaram, eu agradeço a participação das pessoas que estão aí. E se vocês tiverem mais dúvida, pode mandar, né, Camila? E aí a gente faz uma live a partir dessas perguntas, porque realmente é um conteúdo grande, pouco se ouve falar, Vocês preferem que a gente vai falando até sem falar tchau, ou que a gente ou a gente despede educadamente? Porque dizem que faltando 5 minutos pode ser que eles expulsem a gente do nada. Então nós vamos responder mais uma pergunta e se acabar, acabou, gente. Se acabar, acabou, infelizmente. A pergunta da Andréia é assim: como vocês avaliam o comportamento da população brasileira no que se diz respeito à forma como estamos lidando com a prevenção enquanto um processo de saúde? Você quer responder, Ju? Pode responder. Então, essa questão também é muito complexa, também daria uma aula, porque para a gente falar o que é prevenção e o que é promoção de saúde, né? E que eu acho que é conceitos importantíssimos. Infelizmente, eu acho que a cultura do brasileiro não é uma cultura de prevenção, né? Muitas vezes pessoas descobrem que tem hipertensão arterial porque teve um infarto. Então, né, são pessoas que não fazem esse acompanhamento. Tanto é que as unidades de saúde, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas mais de idade, não é, Ju? São pessoas que às vezes já descobriram a doença e por isso não tratam. Muitas vezes descobrem pela complicação. Exatamente, pela complicação. Muito comum. Então, eu acho que a gente não tem essa cultura da prevenção, né? E que é uma coisa que a gente tem que se desenvolver. Mas eu acho que a gente tem que desenvolver também com mais investimento na questão da atenção primária, que é onde a gente cuida de prevenção e promoção de saúde. Então, acho que falta investimento nessa área, falta investimento nessa estrutura de SUS para que a gente possa se prevenir mais e, assim, evitar, né, novas doenças. Eu acho que era isso que você perguntou, Andréia. Espero que eu tenha respondido.
Então a Camila tá falando assim que a gente vai começar outra live quando a gente for fazer com a pergunta do Guinness. E aí vocês podem mandar outras perguntas também e a gente vai respondendo. Tá bom. Então a Camila passou a régua aí. Ela já passou. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi a nossa primeira live, né, Ju? Sim, primeira live. Primeira live, ficou nervosa, mas eu também tô muito feliz. Convite do NEAB aí para poder falar desse tema. Muito, muito, muito bom. Tô muito feliz. Exatamente. E a gente precisa muito conversar sobre isso. A gente, tipo assim, saúde da população negra, mas o que eles têm de diferente? Por que a gente tem que falar sobre isso? E a gente tem muito que falar sobre isso. E a gente tem que aproveitar todo esse especialmente agora, quando a gente pensa em pandemia, o quanto isso escancarou as desigualdades que a gente tem no Brasil. Eu vi que eles fizeram um estudo dos 30 mil internados de Covid e descobriu que mesmo internados, os negros morrem mais que os brancos. Tanto na enfermaria quanto na UTI. É muito louco pesquisa. Isso. É muito louco. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente vai tentar, de repente, fazer um outro momento, né, cara? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se a gente falou alguma coisa que não teve, alguma desinformação. Mas é isso aí. Muito obrigada. Eu também estou muito feliz por ter participado. E é isso. Vou me divulgar, gente. Eu faço atendimentos domiciliares aqui em Uberlândia. Eu sou fisioterapeuta. Então, se alguém estiver precisando, pode entrar em contato comigo lá no meu WhatsApp. Tem todas as informações lá no meu Instagram, que é Fisioterapeuta Ana Carolina. Tá bom? Obrigado, gente. Beijo, gente. Obrigada também. Tchau, até a próxima. Até.